principais acontecimentos do Brasil e do mundo em pauta. Na Vinha FM. Começa agora. Mesa dos Notáveis. Apresentação: Rafael Vasconcelos. Estamos começando o Mesa dos Notáveis pela Vinha FM 91.9, contando com a sua audiência, com a sua participação por meio do nosso WhatsApp. Vamos fazer mais um programa juntos, 99-997-2005. Mais uma vez, eu repito, 99-997-2005. O tema de hoje, evidentemente, é um tema que interessa diretamente ao ouvinte da rádio Vinha FM. Vamos falar sobre o governo mundial. Ele já existe, ele está ensaiando para vir à tona brevemente. Conosco para debater esse assunto, dois grandes notáveis, o Arlan Oliveira, pastor da Igreja Videira do Botânico, e o Cristóvão do Espírito Santo, que é advogado e palestrante. Cristóvão do Espírito Santo, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Rafael, pastor Arlan, nosso irmão Gessé na técnica, nossos irmãos aqui da Rádio Vinha FM. Meu abraço aos nossos irmãos nos Estados Unidos. Temos uma grande audiência da Rádio Vinha FM nos Estados Unidos. Adriana Brits, lá em Revere, Massachusetts, Boston. Nosso carinho, nosso abraço. Irmão João, lá no Parque Anhanguera. Nós temos vários irmãos aqui em Goiânia nos acompanhando nesse momento. Que Deus abençoe a todos. E rapidamente, sim, já estamos vivendo os efeitos de uma nova ordem mundial, infelizmente anticristã, luciferiana, satânica, que está conseguindo, através de uma crise sanitária, não estou dizendo que a crise não é legítima, a crise existe. Há até a suspeita que o que foi derramado sobre a terra foi uma arma biológica por parte dos chineses, há essa suspeita. Ainda que não tenha sido, o vírus existe e é problema, mas não pode ser a justificativa para a destruição das liberdades individuais, para impedir que as pessoas trabalhem. A coisa mais triste nesses dias é entrar na internet e ver pais de família, comerciantes, trabalhadores sendo tratados como bandidos, presos, algemados, constrangidos em vários locais do país, em vários estados. Isso é absurdo, nada justifica isso. Muito menos um vírus que felizmente aqui no Brasil se demonstrou ser de baixa letalidade. Nós estamos constatando pelas estatísticas até oficiais que, diferentemente da Espanha, da Itália e mesmo dos Estados Unidos, a nossa letalidade é bem mais baixa que nos outros países, graças ao bom Deus. Isso é uma ótima notícia. Nós temos que agora vencer a histeria e o pânico exagerado em torno desse assunto. Meus irmãos, a vida é um risco. E cristão não pode temer a morte, não. Nós temos que temer aqueles que matam o espírito. Aquilo que contamina o homem, que é o mal que está nesse mundo. E nós muitas vezes estamos, por causa da nossa carne, entregando a nossa liberdade, que nós conquistamos com duras penas, e o cristianismo é um dos grandes responsáveis pelas liberdades democráticas que nós conquistamos no Ocidente. Nós estamos entregando isso por nada, confiando que o Estado Deus, em um país com tradição de corrupção como o nosso, venha cuidar de nós. Nós vamos confiar nos políticos, meus irmãos, para cuidar de nós. Vamos confiar no Deus vivo. Em quem que nós vamos confiar? Eu confio no Deus vivo. Amém. Vamos tomar os cuidados, vamos nos prevenir, sim, como com qualquer enfermidade. Agora, isso ser a razão de existir e eu condenar uma geração inteira de filhos e netos a ser escravo de uma nova ordem mundial maligna que quer nos escravizar, nos atomizar, eu não vou aceitar isso como cristão. E nós temos que reagir como cristãos. Pastor Arlan Oliveira, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar com vocês novamente aqui, prazer estar com os notáveis aqui, e tenho certeza, que a palavra de Deus diz, 1 João capítulo 5, que o mundo jaz no maligno. Então, o diabo, ele vem tramando isso, e eu creio que está muito evidente agora, está se tornando patente aos olhos de todos, que há um trabalho nele para essa ordem mundial, para esse governo mundial. Amém. Muito bem, Cristóvão do Espírito Santo, respondendo a primeira pergunta, dando continuidade à sua explanação,
inicial. Esse governo mundial, ele já existe, na sua opinião? Sim, já existe. Eu vou dar 2 exemplos tangíveis, né? Palpáveis. Bom, primeiro exemplo, a revista Isto É, não é? Eu não vou fazer o trocadilho que se faz na imprensa em relação a essa revista, por ética. Quanto é? Você já sabe, né, Rafael? A revista Isto É lançou um artigo esses dias, agora, quem quiser pode acessar. E só um parênteses, eu acho engraçado, né? Eu estudo esse assunto Nova Ordem Mundial tem quase uns 10 anos, né? Tem muito tempo que eu estudo isso. De uns 6, 7 anos pra cá eu intensifiquei esse estudo. Quem procurar o meu nome, Cristóvão do Espírito Santo Filho, nas redes sociais, no Google, vai achar palestras minhas em 2015 sobre isso. E nós temos um grande companheiro de batalha nisso, que é o Alexandre Costa. Se Deus quiser, será conosco no próximo programa que estivermos aqui, via Skype, lá em São Paulo. Nós estudamos isso há muitos anos e nós sempre fomos taxados de excêntricos, lunáticos, né? Fanáticos, fundamentalistas. Teoria da conspiração. Teoria da conspiração. Agora os jornalistas que sempre nos criticaram falam de nova ordem mundial com a boca cheia, como se estivessem discutindo isso há muitos anos. Eu fico impressionado com a hipocrisia. Mas a Isto É Senhor lançou um artigo recentemente em que ela faz um verdadeiro manifesto em defesa da nova ordem mundial. Então já é uma evidência que ela já está se estabelecendo, já está estabelecida. Uma outra evidência, quem acompanhou o discurso do Mandetta, os seus últimos discursos, enquanto ministro da Saúde, ele fala abertamente uma nova ordem mundial da saúde. Sim. Ele fala abertamente de que essa crise do Covid viria para destruir velhos valores, destruir uma velha ordem e criar uma nova ordem. Ele fala abertamente que grandes negócios ruiriam, grandes verdades absolutas ruiriam e novas verdades seriam edificadas. Ele fala, o próprio ministro da Saúde falou abertamente. Então a impressão que se tem é que ele já era um preposto da nova ordem mundial. A OMS nada mais faz do que reproduzir os valores dessa nova ordem. Sim. Baseado no modelo chinês, do qual o seu presidente é preposto. Todo mundo sabe que o etíope que está lá é um preposto da China. A mesma China que criou o isolamento horizontal e está impondo isso ao mundo. A mesma China que está mandando milhares de drones para o mundo inteiro de fabricação chinesa para monitorar as pessoas nas ruas, como eles fazem lá na China, em que o povo mora numa fazenda de gente e é escravizado pelo Partido Comunista Chinês. Então, na verdade, através de uma crise sanitária, a China está impondo o seu modelo de nova ordem para o mundo e nós estamos aceitando sem questionar, porque estamos apavorados debaixo das nossas camas. Então a nossa covardia, enquanto cidadãos ocidentais, está propiciando que um país brutal, de um governo brutal, covarde, que é o governo comunista chinês, que mata cristãos e tem matado como nunca nos últimos anos, venha impor ao mundo a sua ordem, que não é a ordem que eu aceito como cidadão. Governador e prefeito está sendo só capataz de uma nova ordem mundial que quer se impor e quer escravizar as pessoas. E nós, como cristãos, temos que dar o grito, porque do contrário, os nossos filhos e netos estarão condenados como o povo chinês está condenado. E não se iludam, existe um componente espiritual por trás disso, que quer destruir o cristianismo, que vê o cristianismo como uma coisa obscurantista, uma crendice a ser varrida da face da terra. Vocês não se iludam contra isso. Igreja é serviço essencial, por que tem que estar fechada? Os pastores são responsáveis o suficiente para tomar as providências para evitar contágio nas igrejas ou minimizar esse risco. Porque ninguém zera esse risco 100% em lugar nenhum. Minimizar. Os pastores têm essa consciência. Por que a dinâmica tem que ser essa? Do governo impor à sociedade goela abaixo o seu decreto sem discutir com a sociedade antes, sem ouvir soluções da sociedade. A sociedade tem soluções a apresentar. Em um segundo momento, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, sentou-se, reuniu-se, né, com diversos segmentos para isso. Pois é, Rafael, mas não foi o que ocorreu no início. O decreto vem num domingo à tarde, enfiado goela abaixo da sociedade. Os pais arrumando o material das crianças para ir para aula no dia seguinte são surpreendidos. Não houve tempo de preparar a sociedade. De afogadilho. Isso foi irresponsável. Com todo respeito ao governador Ronaldo Caiado, que fui eleitor dele. Mas foi uma irresponsabilidade fazer isso dessa maneira. Não sei se ele estava chateado, porque nesse dia teve um protesto na Praça Cívica, na porta da casa dele. Ele foi lá para a praça, discutiu com os manifestantes, voltou irritado para o palácio. Não sei se isso influenciou a decisão dele, espero que não. Mas foi uma coisa que surpreendeu a todos. Agora, é justo um empresário que está dando emprego, trabalhando honestamente, ter que implorar para um prefeito, para um governador para trabalhar? Isso está certo?
É verdade. Sem testar uma ontem, solução alternativa. Ontem passou até na CNN Brasil, eu estava acompanhando um cidadão que estava na loja dele, né, numa confecção, e ele foi preso dentro da loja dele. E ele tentando explicar, né, que estava trabalhando. Né? Foi esse que teve um ataque epilético no Ceará? Exatamente. Depois, não, foi ele estava sozinho. Esse foi no Piauí. Tinha outras pessoas, também. E aí ele foi preso dentro do seu estabelecimento comercial. Mas aí eu pergunto para o senhor acredita que esse governo mundial ele já existe na prática? Ou pelo menos um ensaio desse governo mundial? Um ensaio, né? Uma vez que a OMS está ganhando proeminência, né? Temos também, eu creio que esse foi o canal, né? A questão da saúde, a questão dessa, entre aspas, pandemia, né? Então, há um projeto, o mundo jaz no maligno, né? Nós entendemos que como pastor, estou aqui falando a visão cristã. Claro. A Bíblia fala em Apocalipse, fala no capítulo 17, fala a respeito que o anticristo, ele terá um governo, sim, que virá por meio de 10 reis, depois se tornarão 7, e ele terá proeminência. Então, isso não vai ser feito do dia para a noite. Claro que isso vai acontecer pós o arrebatamento, é o que nós cremos, mas ele já tem um processo, né, dessa ordem, né, desse governo mundial, e com certeza já tem um projeto aí, né, que está aos nossos olhos, está aparecendo, mas com certeza já tem algo muito bem planejado, né, e que o mundo ainda não sabe. Com certeza. Muito bem, o ouvinte participa conosco por meio do nosso WhatsApp 999972005. Um abração pro pastor Arlan, é o Hudson Nakamura. Conhece o Hudson, pastor? Conheço, doutor oftalmologista, homem de Deus. Maravilha. Boa tarde a todos, Cristóvão do Espírito Santo, você é muito ousado, te admiro muito. Não tem papas na língua. Eu te admiro muito, querido. O Cleibson fazendo esse elogio a você, Cristóvão. Não, meu irmão, é porque na verdade cristianismo só tem 2 tipos de gente. Ou você é heróico ou você é mártir. Eu escolhi um dos 2. O meio termo é mornidão. E nós, como cristãos, sabemos o que Deus fará com os mornos, né? Então, na verdade, eu não quero estar diante do trono branco. Então, nas minhas inúmeras limitações, eu tento ao menos não ter medo daquilo que só pode matar o corpo e não pode matar a alma. Eu temo aquilo que pode matar a minha alma, que é o inimigo de nossas almas, que é o diabo, que infelizmente os reinos da terra foram entregues a ele e agora ele tenta impor a sua vontade sobre o mundo, usando um player chamado China, cujo povo é um povo que eu admiro e tenho amizade com muitos, mas fico triste porque está debaixo da tutela de um governo diabólico, que é o Partido Comunista Chinês. Então, na verdade, meu irmão, o que eu faço aqui apenas é aquilo que Deus determina que seja feito, só isso. E algo que foi dito aqui, eu quero o comentário do pastor Arlan Oliveira, que infelizmente a mídia não divulga determinados acontecimentos que são latentes, né? Por exemplo, cristãos são mortos, principalmente na China, né? Por conta da sua fé. Sim. Isso é lamentável, né, pastor? Há um estudo, né, que acho que no ano de 2018, não sei se é 2018 ou 2019, 200 mil cristãos morreram, né, por causa da sua fé. E alguns relatos até aparecem na mídia. Houve um ataque em tal país, contra um determinado povo, mas nunca fala que foi por causa da fé que eles defendiam, né? De repente só colocaram uma bomba lá em tal local, mas não fala que de repente foi numa igreja que era ali contra os cristãos e que tem países realmente que são, né, perseguem os cristãos e matam os cristãos. Na China é um desses que nós temos relatos, né? Pastores lá têm comunicado e falado com os demais pastores de fora que a perseguição aumentou drasticamente lá. Existe um livro, né, muito interessante, não sei se vocês já leram, Um Homem do Céu. Sim. O relato é impressionante. O relato dele, assim, é tremendo em relação. E o cristianismo tem crescido muito na China, apesar de toda a perseguição, tem crescido muito. Hoje são mais de 150 milhões de chineses cristãos já. Existe uma igreja oficial lá, né? Sim, que é uma igreja oficial, o Vaticano submete essa igreja ao Estado chinês,
mas é uma igreja também com várias restrições. Agora, o cristianismo nosso, protestante, tem crescido muito na China nas últimas décadas. Hoje são mais ou menos 150 milhões de chineses convertidos. A pregação do pastor, ele tem que mostrar o texto antes para o governo. Sim. Então ele não pode chegar e falar, ó, mudei a pregação aqui hoje, e está subordinado ao critério do governo. Existe um controle. E eles estão cada vez mais restringindo isso, né? Proibindo Bíblias, por exemplo, são proibidas na China, você não pode ter Bíblia. Lá muitas vezes a pregação é feita decorada mesmo, o pastor decora o texto e lê e fala aos fiéis. Então são muitas restrições, é uma perseguição brutal, tortura, campos de concentração. E a igreja nas casas lá é muito forte. São as células, as nossas células aqui, né? Exato. Tem sobrevivido dessa maneira. E nos últimos anos isso tem piorado. Igrejas estão sendo demolidas na China, inclusive. Estão demolindo igrejas. Isso é muito grave. Muito grave. Então existe uma omissão, né? Do mundo ocidental em relação a isso. Os dados da China não dá para saber se a gente... Nenhum dado que eles passam para nós, assim, todos são questionáveis, né? Em relação ao próprio Covid. O Covid existia um número oficial. Depois mudou. De 2-3 meses atrás. Depois eles dobraram o número de maneira automática, né? Quase que de maneira mágica. E assim, eles privam também o próprio cidadão lá. Eles não têm a informação que nós temos. A internet deles, né? Completamente, né, monitorada. Não há essa abertura. Então, se eles privam, né, o cidadão chinês, quanto mais nós não somos. O restante do mundo. Então, passa, ou seja, a informação que eles querem passar para o povo deles, eles passam, mas a informação que eles querem passar para o mundo, e sabemos que o comunismo, né, ele tem é uma propaganda, né, que eles querem, né, divulgar aí, que realmente é o melhor sistema, né? Então, não dá para acreditar naquilo que é. Na verdade, a China, ela foi um grande laboratório dessas forças globalistas, né, dessa nova ordem mundial nas últimas décadas. É interessante a gente fazer uma conexão aqui. O bilionário David Rockefeller, da família Rockefeller, com grandes laços com o Brasil, o David Rockefeller tem um livro chamado Memórias, em que ele conta tanto a ação dele no Brasil como na China. Tem um capítulo no livro chamado Atravessando a Cortina de Bambu, em que ele conta a história da penetração americana na China. Então ele já tinha um projeto já nos anos 50, 60, de investir na China, ter a China como uma grande fornecedora de mão de obra barata para os Estados Unidos, para que as indústrias ali se estabelecessem e pudessem ter alta lucratividade em decorrência disso. Só que ele criou um monstro, na verdade. A China hoje é um monstro que foi alimentado pelo Ocidente e que está cobrando a fatura nesse ano de 2020, a um preço muito alto. E hoje ela tenta se manter na posição que se encontra de todas as formas. A China foi construída em cima de déficits comerciais com os Estados Unidos. São déficits da casa de 500 bilhões de dólares por ano. Então, quer dizer, em 20 anos nós estamos falando de dezenas de bilhões, centenas de bilhões de dólares. Esse foi o dia que financiou o crescimento chinês. A China sem o Ocidente, ela não sobrevive. Ela não sobrevive. Ela tem que estar parasitando o Ocidente para poder sobreviver. E nós permitimos que isso acontecesse. E agora ela cobra o seu preço. Nós criamos um monstro, né, que está nos devorando, está querendo impor o seu modelo de governança para o mundo na marra. Mão de obra lá mão de obra escrava, semi-escrava. E não é só isso, o modelo de Estado, que eu acabei de criticar a dinâmica aqui. Nós estamos absorvendo esse modelo de Estado, em que a sociedade fica refém e subordinada a controles sociais brutais, desumanos. É isso que nós estamos vivendo. E não se iludam, a crise sanitária, ela vai permanecer com outros nomes e por outros motivos. Sim. Você já tem movimentos agora no mundo, ambientalistas, fanáticos, defendendo que esses cortes na economia sejam intermitentes para permitir que o mundo possa ser despoluído, por exemplo. Ambientalistas defendendo que as pessoas não frequentem mais as praias, que as praias continuem desertas. Então, quer dizer, isso vai ser o pretexto que vai ser usado para poder destruir a humanidade, destruir o nosso espírito enquanto seres humanos. Porque a própria cultura hollywoodiana construiu no imaginário coletivo a ideia de que nós somos o vírus do planeta, nós somos um mal para o planeta. Como se Deus não tivesse criado o mundo para que nós governássemos o mundo com ele. Então é uma inversão dos nossos valores. Por isso que o cristianismo tem que ser destruído. Porque o que nós defendemos é o oposto de tudo isso, dessa loucura. Isso é uma loucura, não é? Suicida, autodestrutiva.
E nós temos que levantar a voz contra isso, como igreja, como irmãos, como cidadãos. Não podemos nos sujeitar a isso de forma alguma. A palavra de Deus diz, né, em Gênesis capítulo 1, verso 28, que Deus nos abençoou, né, nos chamou para sermos fecundos, multiplicarmos e sujeitarmos e dominarmos. E lá fala do reino animal, né? As aves do céu, os peixes do mar e todo animal que rasteja, né? E não falou do vírus, porque até então Moisés não iria entender do que estava se tratando, né? Mas cabe a nós, igreja, termos um posicionamento diferente. É claro que nós não iremos fazer uma revolução armada, né? Mas podemos pregar o evangelho, que cabe a nós falarmos a verdade, né? Nos posicionarmos aonde você está, como de repente você que é cristão, você tem entendido essa verdade, você pode posicionar no seu trabalho, na sua família, né, na comunidade onde você está inserido, falando a verdade, né? Abrindo os olhos, que esse é o primeiro passo. Acho que o primeiro passo é nós abrirmos, né, os olhos dos irmãos e as pessoas enxergarem, até mesmo o ímpio, né? Porque tem coisas que é muito tem coisas que agridem, né? Até o ímpio. Exato, não é? Então cabe a nós. E você, como é que você vai fazer isso? Ah, pastor, então não vou pegar arma, vou só pregar, não, mas quando você ora também, quando você declara a palavra de Deus, você fala com fé a palavra e você destrói as obras do inimigo falando, né? Um falar por meio da fé é poderoso, né? O vírus você não vê, mas ele tem um poder sobre as pessoas, mas também o seu falar, o falar do crente, alinhado com a palavra de Deus, misturado com a fé, é poderoso também para destruir as obras do diabo e sujeitar, né? Então, acho que a primeira coisa que você tem que ter é seus olhos abertos para enxergar essa ação do inimigo e também enxergar a posição na qual nós estamos. O governador, ele tem uma posição no nosso estado. Estamos aqui para submeter, né, as direções e tudo. Enquanto, né, está na Constituição, estamos aqui para, né, podemos nos posicionar e dar a nossa posição, mas estamos aqui, né, claro, para submeter algumas direções que são boas para nós também. Mas há uma posição nossa que está acima do governo humano, que é no terceiro céu. Nós estamos em Cristo Jesus, à destra de Deus. Estamos ali como igreja para repreender todo principado, toda potestade, né, e todo poder maligno. Com certeza um vírus desse é um principado agindo no mundo, em vários países. Em cada país ele age de uma maneira diferente. Então cabe a nós, como igreja, porque é como igreja que nós nos posicionamos contra o principado, né? Nós repreendemos toda ação maligna, né? E declaramos que esse vírus não irá prosperar e nem esse governo mundial, realmente a Bíblia já falou a respeito dele, mas enquanto nós estamos aqui, nós devemos nos posicionar, né, contra esse plano diabólico, né? E fazermos com que as demais pessoas, né, aqueles que ainda não enxergam, possam enxergar e, claro, né, crer também no Senhor Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador. Amém? Amém, maravilha. E o pastor Luiz já falou isso várias vezes, que Jesus voltará, na opinião dele, e isso baseado também na Bíblia, quando os próprios cristãos chamarem por Jesus, né? Maranata, ora vem, né? Senhor Jesus. Né? Clamarem. E outro detalhe também, ele fala, né, de maneira muita propriedade, que quando a vida aqui na terra estiver insustentável, a igreja vai clamar pela volta de Jesus. Será que a vida aqui já está insustentável? Será que a igreja está clamando? Vamos fazer o seguinte, vamos tratar desse assunto no próximo bloco, que tem tudo a ver com o governo mundial, né? A volta de Cristo. 99-997-2005, você participa, a gente registra a sua participação. Aproveite o intervalo para isso, para nós fazermos mais um Mesa dos Notáveis juntos. Daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando o Mesa dos Notáveis pela Vinha FM 91.9, contando com a sua audiência, com a sua participação por meio do nosso WhatsApp 99997-2005. Como tem se tornado tradição no Mesa dos Notáveis, no final do programa terá uma oração poderosa do nosso querido pastor Arlan Oliveira e uma palavra também. Então você pode mandar mensagem, o seu pedido de oração, que no final a gente vai
colocar o seu nome diante da presença de Deus para que uma providência aconteça, e nós cremos nisso com toda certeza. 997-2005. Vamos registrar aqui, muitas pessoas participando. O Davidson dando parabéns para o Cristóvão do Espírito Santo. O Santil, estamos juntos, pastores. A igreja está aceitando isso de boa, né? A igreja de maneira geral, que ele fala. Nós temos que agir como igreja. O Santil Silva, muitas igrejas estão agindo, né? A Igreja Videira é uma delas. Eu também acho que o Cristóvão tem um pavio curto, ou melhor, nem tem pavio. É o Henrique, né? Falando a respeito do Cristóvão, que hoje está inspirado mais uma vez. Boa tarde, concordo com o pastor Arlan. O governador está proibindo as pessoas de sair nas ruas e não está fazendo muita coisa para a população, que não está tendo. Ele cita aqui o comércio da 44, como que essas pessoas irão sobreviver diante da quarentena, né? O Cristiano Gomes, da Videira de Aparecida de Goiânia. Aqui a gente lê todas as mensagens sem filtro, mas pelo menos o governador Ronaldo Caiado foi o primeiro a flexibilizar a quarentena, já liberando a indústria e alguns setores da economia. Pelo menos isso, não é, pastor? Sim, mas eu creio que nós iremos avançar, mas vamos orar pelas nossas autoridades, né? Cabe a nós como igreja orarmos para que Deus dê sabedoria para ele, dê ali, né, uma mente clara para que ele tome decisões para abençoar a população. Vamos colocar a vida dele, né? É fácil sim, e devemos, né, até criticar, levantarmos e posicionarmos naquilo que está errado, mas cabe a nós como igreja também orarmos por ele, né? Porque o rei, né, está debaixo do governo de Deus. E uma vez que você ora abençoando as autoridades, eu creio sim que Deus ele pode inclinar o coração do governador, né, no momento de lucidez ali, tomar decisões claras, né, e para abençoar a população nossa. Daniel, né, era um homem de Deus, que se posicionava, mas não iria. Ele ia contra, na verdade, Nabucodonosor, né? E os decretos, né, de Nabucodonosor. Os decretos de Nabucodonosor, inclusive, quando esses iriam contra a vontade de Deus, da palavra de Deus. Exatamente. Do restante, ele tentava ajudar, tentava abençoar, né? Orava nesse sentido. Mais participações, 997-2005. Parabéns para o pastor que está falando isso. Meu nome é Alberto Rodrigues e sempre quis que alguém tivesse coragem de debater esse assunto na rádio. Parabéns. O Cristóvão do Espírito Santo, inclusive, ele ficou animado quando chegou aqui na Rádio Vinha hoje. Sim. Porque você circulou por Goiânia. Sim. E estava um pouco diferente. Não, na verdade, Rafael, eu já louvo a Deus pela sua infinita misericórdia por ter tocado o coração de nossas autoridades. Uma outra coisa muito positiva nesse decreto do nosso querido governador Ronaldo Caiado é a permissão dos prefeitos para que eles tenham mais autonomia na flexibilização das regras. Eu acho isso muito positivo, porque, como eu falei, nós temos que mexer na dinâmica do poder. Essa dinâmica de enfiar a goela abaixo as determinações do governo está errada. A sociedade tem capacidade para se organizar, para se defender dessa crise, independentemente do Estado. Eu até defendo a tese que o Estado se afaste dessa questão e deixe a sociedade se organizar para fazê-lo. Nós temos bons médicos, temos bons profissionais, bons empresários, é todo mundo sentar e buscar soluções e trazer ao Estado essas soluções. Eu acho que essa é a melhor dinâmica. Essa dinâmica que nós estamos habituados do Estado Deus, que tudo provê, está errada. Então que essa crise nos sirva pelo menos para nos ensinar a nos defender por nós mesmos, a buscarmos soluções na sociedade. Então eu já acho um milagre nós temos tido essa abertura, graças ao bom Deus, e louva a Deus por isso, ver a cidade viva novamente. Isso é vida, e é de Deus, que as pessoas trabalhem, ganhem o seu pão, se sustentem, isso é de Deus, o contrário não é. E Deus queira, a gente sabe que existe um plano divino, mas se Deus queira que seja um momento de exceção, que nós nunca mais venhamos a passar por isso de novo, com a graça de Deus, porque é horrível o que nós estamos vivendo. Isso não pode ser o novo normal. Não pode ser o novo normal daqui a um ano fechar o comércio de novo porque, não sei, explodiu uma bomba lá no Afeganistão ou porque eu preciso salvar as tartarugas lá na Amazônia. Não sei.
Porque parecia um outro vírus. Vírus, né? Sendo que nós já enfrentamos a gripe espanhola, enfrentamos a peste negra, enfrentamos um monte de coisa sem precisar disso. Então, quer dizer, que isso sirva de lição. Não deu certo o isolamento absoluto, horizontal. Isso não funciona. Isso não é sustentável. Outra coisa, atividade econômica é vida. Sem atividade econômica eu não tenho imposto. E sem imposto eu não sustento a saúde pública. Então isso é uma estupidez não entender isso. Tem muita gente que gosta de falar de uma maneira piedosa, né? Olha, é a saúde contra a economia. Não, isso é um absurdo. Economia e saúde, na minha opinião, pastor Arlan, são aliadas, né? Sim. São aliadas. Não, faz parte, você tem que ter uma visão global, né? Anda junto. Vou te falar que se economicamente um pai de família ficar completamente desprovido financeiramente, a saúde dele vai arruinar. Ele vai ter um problema de saúde. Alguns vão ter um ataque cardíaco, outros vão ter uma doença, né? Pode surgir aí umas doenças que ele não tinha e uma depressão. E aí? Da onde que surgiu a doença? Foi de um problema um problema financeiro. A doença surgiu de um problema financeiro. Então, assim, tem que olhar, né, como um todo, né? É igual uma pessoa. Quando você relaciona com a pessoa, você relaciona com o todo dela, né? Então, não podemos ter uma visão assim muito focada, né? Apenas em um aspecto. Eu acho que isso é errado. Muito bem, então a pergunta aqui interessantíssima do Fábio Godoy. Gostaria de perguntar: se lançarem a vacina para o Covid ou outra próxima doença, e se ela for por meio de chip, e sem ela ninguém compra e ninguém vende, qual será a nossa reação como cristãos? Isso pode acontecer? Excelente pergunta. Sim, inclusive existe um projeto chamado ID 2000, que é um projeto liderado pela ONU, que tem por propósito criar uma identidade digital para todos os cidadãos da Terra. Nessa identidade estariam as informações de passaporte, de saúde, etc. E você não faria nada no mundo sem ter essa identidade. Inicialmente, essa identidade seria numa cédula, mas já há estudos para que ela seja realmente um microchip a ser instalado nas mãos, para quem não tem mãos, na fronte. Ou através de uma tatuagem, que seria visível apenas por um determinado tipo de iluminação. Então, na verdade, esse projeto existe, está em andamento, estava previsto para esse início desse ano e para o próximo, né, ser implementado. E agora, com o Covid-19, já há instituições defendendo a implantação do mesmo como forma de diminuir o risco de pandemias. O momento é oportuno para isso. O momento é oportuno. Obviamente, como cristão e sabedor do que isso significa, eu jamais vou me sujeitar a um negócio desse. Eu não me sujeito a isso. Em hipótese nenhuma. Nenhuma. Já seria a marca da besta? Na verdade, a marca da besta é um sistema, Rafael. Nós já estamos debaixo dele. E também, de certa forma. A marca da besta dá pra gente... pode ser físico, né? Tem alguns que creem que vai ser físico, vai ter uma marca mesmo, vai ser na mão, na fronte, mas outros também creem que pode ser algo espiritual, né? Uma aceitação, né? Talvez até seja desse modelo, né? Desse governo, desse sistema. Então, mas seria muito claro, né? Assim, um fato como esse aí, com certeza os crentes vão ficar de olhos arregalados. Não, a marca, né, da besta já está em andamento, pessoal. Vamos analisar. Que estudante cristão de verdade numa instituição pública federal no Brasil hoje consegue falar da sua fé em sala de aula? Eu desafio aqui qualquer reitor de universidade federal, seja da UFG, da UNB, de onde for, pode vir aqui no programa conversar com a gente, tá aberto o microfone. Eu quero me provar que um estudante cristão verdadeiro, ortodoxo, como eles chamam, né, conservador, consegue numa sala de aula na Universidade Federal, na área de humanas, na área de educação, por exemplo, manifestar a sua fé como conservador cristão. Duvido que consiga. Então a marca já está em vigor nas universidades federais hoje. Eu conheço vários relatos, eu falo por experiência própria, de irmãos nossos que são perseguidos por serem cristãos. E hoje tem uma coisa horrível que essa Covid-19 está levando também, que é o caguetismo, né? O sujeito caguetar o outro, denunciar o outro. Então, na universidade, muitas vezes não é nem o professor que oprime o aluno cristão, o próprio aluno, colega, o oprime por ele ser cristão. Então já tem a marca lá neles. A marca já está espiritualmente neles. Só falta organizar isso como estrutura. Mas eu creio que essa marca, propriamente dita, vai estabelecer
como nós cremos aqui, que vai ser após o arrebatamento, né? Da parte da igreja parcial, parte vai ficar, e aí essa parte vai ficar, que vai ser um momento que não vai ter como comprar, não vai ter como, né, vai estar impossibilitando. Mas claro, Deus vai levantar nações que vão abençoar, né, os crentes, porque a igreja será guardada, né, nesse tempo. Haverá perseguição, sim, mas haverá também um povo, nações que estarão guardando os crentes. Sim, o que eu acho que vocês estão querendo dizer, até para trazer clareza para o ouvinte, é que já existem todos os elementos para efetivamente. Pode ser que até o anticristo já esteja no nosso meio. Sim. O senhor acha isso? É plausível. É possível, né? É possível. Eu creio que vai vir de um clone, né? Eu também creio nisso. Até porque já clonam animais. E o clone é um ser que não tem um toque de Deus, né? Que a Bíblia fala que será colocado nessa besta um coração de homem. Exato. E é besta, né? Besta fala, né, de uma criatura. E não é uma criatura de Deus, uma criatura, né, de Lúcifer. Então, e pode ser que já tenha, ou esteja apenas, né, fazendo os testes aí para chegar, né? E assim, nós sabemos, né, que num país, né, que é judaico-cristão, que tem essa base, isso seria difícil de acontecer, uns testes assim, mas num país no qual não tem crença nenhuma, que é somente pelo sistema e pela ciência, né? Então, o que impede de um país como a China fazer um teste como esse e já ter clones humanos lá? Não há impedimento nenhum. E existe um detalhe também, por exemplo, em prol da saúde. Exatamente. Vamos criar seres humanos. Quem for contra, sem defeitos, sem doença. Isso é eugenia. Quem for contra, quem for contra pode até ser chamado de fanático, numa total inversão de valores. Sim, ó, como que você não vai ter? Nós já temos, é o que eu falei, gente, esse sistema da marca já está instalado. Por exemplo, o que falta agora é cruzar materializar, né? É cruzar sistema bancário com o sistema de redes sociais. Hoje ninguém vive sem rede social. Então você começa a ser perseguido nas redes sociais, a ser censurado, né, a sofrer shadow ban e coisas do gênero, se você já vai contra a onda. Existe uma ditadura da opinião. Já existe uma ditadura da opinião nas redes sociais. Então o que falta agora é cruzar esses dados. Se eu não sou um cidadão adequado, eu não posso operar o sistema bancário, por exemplo. É o politicamente correto de que correto não tem nada. Exatamente. É um politicamente correto que nos é imposto. E se eu vou contra esse politicamente correto, eu sou taxado como um disruptor, um sujeito que atrapalha o sistema e eu preciso ser alijado. Que é o que a China já faz com o sistema de créditos sociais. Na China, o celular carrega a vida das pessoas. Tudo está no celular. Se a pessoa não é um cidadão adequado para o Partido Comunista Chinês, ela não pode comprar um ticket de avião, de ônibus, não pode sair da sua casa, já sofre restrições. É o sistema de crédito social, é uma espécie de gamificação da vida social, mas sempre debaixo de um critério que é o critério que o Estado acha que é o correto. E aos olhos do mundo isso é bom, né? Isso é bom e já está vindo para o Ocidente. Você quer um exemplo mais absurdo, Rafael, que você trazer drones para policiar as pessoas nas cidades? Eu acho isso um desaforo. Cidadão de bem. Já está acontecendo em Goiânia isso. Esses dias tinham lá na televisão um drone no Vaca Brava descendo e pondo as pessoas para correr do Vaca Brava. Isso é um absurdo. E todo mundo batendo palmas e achando linda essa tecnologia. Não, e nesse momento eu tenho um discípulo que estava lá correndo, né? Ele trabalha na polícia, né? E ele estava lá no exato momento. Ele falou assim, não, eu correndo ali, um drone atrás de mim. Olha assim, só. Impressionante, né? Como que é algo sutil que vai penetrando, né? Aos poucos, e chega um momento que parte da sociedade vai ver isso com bons olhos, né? Crendo que isso é proteção, né? Que é zelo, né, do Estado, mas isso é realmente algo ilógico, né? Completa invasão de privacidade. Como cristão, a gente tem que ver o pano de fundo, né? Por Sim. trás de tudo. Boa tarde, sou a Neuza Rodrigues de Souza, de Aparecida de Goiânia. Peço oração para toda a minha família e para todos os pastores. Sou evangélica da Igreja de Cristo. Nós agradecemos a sua audiência. Daqui a pouco, pastor Arlan, no final do programa, sim, ele vai dar uma palavra e vai fazer uma oração, né, de fé, para que especialmente as pessoas tirem, né, das pessoas esse medo, esse pânico. 99-997-2005, mais gente participando, curtindo muito o papo.
7 anos estudando Illuminati, Rockefeller e a nova ordem mundial. Sou tratado como louco, parabéns pelo assunto. É o Frederico. Você também muitas vezes é taxado de louco, de lunático. Eu comentei isso no começo, né? Agora é chique falar de nova ordem mundial. Até a Isto É tá falando de nova ordem mundial, até o Mandetta está falando de nova ordem mundial. Agora é chique falar disso. Mas durante muitos anos foi motivo de piada para muitos. Só que infelizmente as profecias se cumpriram. A escatologia bíblica nada mais é do que o descortinar dessa nova ordem mundial que se avizinha. Então, quer dizer, não há nada de errado se falar nova ordem mundial. Agora, de que lado eu vou me posicionar? Eu vou estar do lado de quem quer impor essa nova ordem mundial anticristã luciferiana, vou combater essa nova ordem mundial, preservando a ordem cristã. Essa é a grande discussão, de que lado nós vamos estar. E não há como ficar em cima do muro. As pessoas terão que fazer uma escolha de que lado estarão. Nós temos um sistema humano já se posicionando em favor da nova ordem mundial, que é anticristã e luciferiana. E nós temos uma minoria tentando resistir a isso, com poucos recursos, contando com a força que vem de Deus. Essa é a realidade. Agora, nós temos que nos conscientizar do que está ocorrendo. O Covid-19 é um pretexto sanitário para impor o pânico, a histeria, o medo, fazer com que as pessoas renunciem às suas liberdades individuais, liberdade religiosa, o direito de ir e vir, liberdade de expressão, renunciem a isso em nome de uma segurança que o Estado diz que pode nos dar e que é falsa. A única segurança vem de Deus. Sim. E é a Ele que nós devemos prestar culto. E não ao Estado. Perfeita para a nova ordem mundial. Exatamente, e não ao Estado. Ainda mais no Brasil, que tem infelizmente uma trajetória trágica do Estado brasileiro. Trágica. Podemos ficar aqui amanhã inteira dando exemplos disso. Infelizmente. 99997-2005. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos dessa rádio abençoada. Por favor, qual é o Instagram do Cristóvão, do Espírito Santo? A pessoa não deixou o nome aqui. Qual que é o seu Instagram, Cristóvão? É fácil. Cristóvão com VAM de Maria. No final, Cristóvão Cristão, sem o A, tio. Cristóvão Cristão, tudo junto é o meu Instagram. Muito bem, pastor Arlan, o Instagram do senhor, por gentileza. É PR Arlan Oliveira. PR Arlan Oliveira, maravilha. O senhor está fazendo muitas lives, fez muitas lives aí nesse período? Fiz. Estou fazendo, vou fazer uma amanhã, quinta-feira, com os pastores lá do Botânico. Fizemos uma na quinta-feira passada que foi assim, teve testemunho de irmãos que estavam, né, assistindo a gente e que foram cheios do Espírito Santo, havia vida, foi um compartilhar da palavra e oração, teve um momento de louvor e eu te convido a participar. Amanhã tenho certeza que você será abençoado. Também tivemos testemunhos também de pessoas que foram curadas. Que ótimo. Maravilha. Teve uma senhora que eu fiquei muito tocado. Ela recebeu oração, ela estava com depressão e ela foi dormir calada. Ela não estava falando. A filha dela falou: minha mãe estava calada, em silêncio. Tamanho, tanto estava profunda a depressão nela. E ela acordou no outro dia falando. Glória a Deus. Que maravilha. No outro dia ela acordou. Glória a Deus. Sentindo um alívio. Aí, por que igreja é serviço essencial? Igreja é serviço essencial, claro. E está provado que é sem essencial, dúvida, né, senhor governador, senhor prefeito? Igreja é serviço essencial, tá? Tá aqui o testemunho do pastor Arlan, viu? Sim, mas você fez uma pergunta e eu acho que você está deixando ela para que horas pra gente responder a respeito da quando fez o fechamento ali do bloco, como que foi a pergunta mesmo, você tá lembrado? Em relação à volta de Jesus. Olha, é algo que é claro, o Senhor Jesus vai voltar quando a igreja começar a clamar. Amém. Quando é que a igreja vai começar a clamar pela volta de Jesus? Quando a igreja tiver os seus olhos abertos e a igreja estiver enxergando, o diabo agindo, nesse mundo. Enquanto a igreja ainda está confortável nesse mundo, está desejando as coisas desse mundo, não há nada de errado em você comprar, vender, comer, casar e dar esse casamento, mas quando isso se torna o centro da sua vida, como foi na época de Noé, antes do dilúvio, assim será também na volta do Filho do Homem. As pessoas estarão voltadas simplesmente para si, para o homem. Os planos apenas é o homem, pelo homem e para o homem, que é a marca da besta, que é esse sistema da besta. Então, mas a partir do momento que você começa a perceber o diabo por detrás, agindo, tanto na parte política, na questão social, econômica,
e você vai começar a repugnar o pensamento desse mundo. O pensamento que vem nos filmes, o pensamento de Satanás caído que vem nas músicas, né? Porque o mundo jaz no maligno. Aí o crente vai começar a falar: o Senhor, volta, não dá mais, está insustentável, volta, Senhor. E quando a igreja começar a clamar, você pode ter certeza que o Senhor Jesus vai arrebatar a igreja. Amém. É o tempo, né, da igreja se levantar e começar a clamar. É uma oração que a gente tinha que ter todos os dias. Verdade. Vamos pensar bem, uma noiva apaixonada, ela espera o noivo todos os dias. Ela está esperando o casamento. Estava conversando com um casal que ia casar agora, só que teve que adiar. E ele tá assim, apaixonado: pastor, eu quero casar com essa mulher, meu Deus do céu, eu caso, não tô com medo do coronas, eu quero enfrentar, mas né, tá ali, né, travado, né? As empresas não querem fazer o casamento, estão proibidas de fazer, mas assim tem que ser a igreja, que está clamando, apaixonada: Senhor, volta, estabelece o teu reino, porque quando Jesus voltar, ele vai colocar o reino dele, com cetro de justiça, um reino de equidade, e haverá ali, né, uma ordem. Essa sim é a ordem mundial que deve existir. Mas eu creio que né, o Senhor já está preparando, está levantando, está abrindo os nossos olhos, e vamos crescer nessa revelação. Amém. Maravilha. Algo a acrescentar, Cristóvão? Não, perfeita a colocação do pastor, e só diria o seguinte: na verdade, se alguma coisa essa crise serve, é para demonstrar que os poderes terrenos não são nada diante do poder de Deus, e que nós não devemos colocar o nosso coração nas coisas desse mundo, e aproveitar esse tempo de recolhimento para nos aproximar dos nossos filhos, nossos cônjuges, né, familiares, daqueles que nós amamos, dar atenção aos que são de casa, mas ao mesmo tempo lutar também pela manutenção das nossas liberdades, que é o que está sendo ameaçado. E nós não podemos achar natural certos absurdos e abusos que estão ocorrendo diante dos nossos olhos. Estão denunciados nas redes sociais, estão denunciados por pessoas extremamente corajosas, e que Deus possa abençoar esse esforço que está sendo feito por alguns para evitar que o mundo sucumba a essa onda totalitária que quer ser imposta a todos nós. Que nós possamos resistir a isso com todas as nossas forças, com fé, crendo no poder de Deus, em nome de Jesus. Maravilha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais um intervalo, tá passando rápido mais uma vez, você ouvinte participa, 99-997-2005. Daqui a pouco a gente volta com a oração do pastor Arlan, e também a gente vai dar tempo da gente responder perguntas dos nossos ouvintes. 99-997-2005. Você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito do governo mundial? Qual a sua dúvida? Qual o seu questionamento para os nossos especialistas? Daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando o Mesa dos Notáveis pela Vinha FM 91.9, contando com a sua audiência, com a sua participação. Anote o nosso WhatsApp, deixe a sua mensagem: 99-997-2005. Daqui a pouco uma palavra de fé, uma oração, né, a respeito da sua vida, dos problemas que você possa estar enfrentando por conta do Covid-19, desse pânico que tem tomado conta de parte da sociedade, infelizmente. 99-997-2005. Ouvinte participa. Nós em Goiás, ela fala que a região noroeste está numa situação complicada, está um caos, confecções fechadas. A Maria Aparecida, obrigado pela participação, e ela fazendo um pedido aqui para que tudo volte ao normal, né? Boa pergunta a do Godoy. Sem falar que os alimentos que compramos têm um código de barra, que somados aos números e pauzinhos do código de barra dá um número 666. Isso existe? Não, assim, existe uma relação. Na verdade, pior que o código de barra é o QR Code. Eu imagino que essa tatuagem que será usada talvez com uma marca pode ser um QR Code, viu? Acho bem provável. Tem sentido, sim, né? É bem provável que seja um QR Code. Talvez não visível a olho nu, mas debaixo de uma luz será visível, e vai ser um pré-requisito para a pessoa poder se comercializar e viver, etc. Outra coisa, vamos lembrar o seguinte: essa loucura da Covid-19, essa histeria, eu acho que é um exagero imenso. Não que a gente não deva tomar cuidado com qualquer enfermidade, como já disse desde o início, não estou defendendo irresponsabilidade, mas o perigo da Covid é de repente começar a exigir das pessoas um passaporte sanitário para você poder viver.
E seria uma eugenia terrível, isso é pior que nazismo, né? Quer dizer, o cara para sair de casa tem que ter um passaporte sanitário. Se não tiver, não sai, não trabalha, não come, não vive. Esse é o perigo que nós estamos correndo com essa loucura toda, essa insanidade. Outra coisa, meus irmãos, viver é um risco. Você sai de casa, você está arriscado a morrer. Você está dentro de casa, você pode morrer. A vida é um risco, faz parte da vida. Eu pergunto, uma geração que por causa de um vírus se coloca debaixo da cama de medo, nos anos 40 enfrentaria a máquina nazista de guerra na Europa, como os nossos brasileiros da Força Expedicionária Brasileira enfrentaram da FEB, lá na Itália, venceram em Monte Castelo e Monte Cassino, algo que a Itália comemora até hoje. Nós temos esses homens para lutar essas guerras se for preciso um dia, porque eles estão se escondendo debaixo da cama por causa de um vírus. Isso é vergonhoso para nossa geração. Vergonhoso. Então nós temos que ter a coragem de viver. A gripe espanhola matou muito mais que o Covid-19. Muito mais no início do século XX. E as pessoas iam para a rua trabalhar, iam para a guerra, estava tendo uma guerra na Europa, a Primeira Guerra Mundial. Essa geração acabou? E no que nos transformamos na nossa geração? Temos que nos questionar, como homens mesmo. Mais participações, 99997-2005. Esta marca não seria o reconhecimento facial ou da palma da mão pelo sistema? Só esclarecendo, Rafael, o que eu disse no início. O sistema já existe. Se ele vai ser chip, tatuagem, uma pulseira, pouco importa. Ele já está pronto. É só implantar. E vai ser implantado. E será implantado. Sim. E assim, você como crente não fica preocupado em saber como é que vai ser essa marca. Você deve preocupar em ser cheio do Espírito Santo. Porque aquele que é cheio do Espírito, cheio da palavra, ele discerne todas as coisas. Exatamente. Ele vai discernir o bem e o mal, ele vai discernir aquilo que procede do inferno e aquilo que procede de Deus. Então, né, de repente você pode, né, ficar atento a isso e esquecer o principal, que é ser cheio da palavra, da vida. E porque quando você é cheio da palavra, da vida, você entra no descanso. Você descansa. E quando você fica só olhando isso, você vai ficar perturbado, você vai ficar paranoico, você vai ficar angustiado e o medo vai penetrar no seu coração. Então, eu falo para você, claro, devemos estar atentos a todas as coisas, mas não foca a sua atenção nisso, em querer descobrir como é que vai ser. Porque pode ser, eu creio que o arrebatamento vai ser antes. E quem é que vai ser arrebatado? Vai ser arrebatada aquela noiva que está cheia do azeite, que tem ali, né, o óleo, que está ali, né, cheio do Espírito, vai ser aquele que multiplica os talentos, vai ser aquele que está apercebido, está vigilante. Esse vai ser arrebatado. E você vai ser guardado de tudo isso, meu querido. Amém. Amém? Maravilha, 99997-2005, boa tarde para todos, só os que são ousados do Senhor que tem pavio curto. Admiro muito você, Cristóvão, para mim é um grande exemplo de cristão. Quanto a essa pandemia, é sim a nova ordem mundial. Aliás, já tem muito tempo que ela já está aí, mas veio só para provar como iríamos reagir e recuando, é tudo que eles já esperavam. Fizeram isso para ver nossa obediência a eles e como responderíamos. Isso foi só um teste deles para nos provar como iríamos reagir. É a opinião da nossa ouvinte. Perfeito, parabéns pela opinião, excelente, é exatamente isso, é um grande teste, o americano chama de drill, isso é um grande teste, um setup, né, para essa nova ordem mundial, está sendo estabelecido, e não se iludam, se nós não reagirmos, novas paralisações virão, novas imposições futuras, por qualquer motivo que seja. Então a hora de reagir é agora, e é urgente que o façamos para preservar a próxima geração. David Borges, boa tarde, mesa dos notáveis, concordo com Cristóvão, a igreja está aceitando tudo, o povo cristão está ficando morno, parabéns ao Cristóvão, eu acho que a igreja vai passar por esse período de tribulação. Wilke Fidelis, boa tarde, bancada maravilhosa e abençoada, também acho uma afronta usar de falsa preocupação para com o povo, isso é tudo chamar o povo de alienado, não aceitam também essa falsa preocupação. Parabenizam os integrantes da mesa aqui. A Sônia participa, meu nome é Sônia, eu creio que o governador de São Paulo veio de Davos, como representante dessa ordem mundial, basta ver a prepotência que contaminou vários governadores. Muitas participações, muita gente mesmo pedindo oração. Daqui a pouco a gente vai
entrar nesse momento especial do Mesa dos Notáveis. Mais ouvintes participando. Isto já é nova ordem mundial. Só quem é cego que não enxerga. A Vera, parabéns pelo excelente programa. Ela é de Itanhangá, pede oração pela conversão e saúde da família. Amém. Jorge de Oliveira: oi, caros pastores, sou ouvinte assíduo desse programa, gostaria de entender esse ensinamento de vocês. O pastor falou tudo certo, mas vem outro dizendo que tais assuntos na Bíblia não é para nós, e sim para os judeus. Explica para mim. Eu não sei se vocês têm conhecimento a respeito disso, que o Apocalipse seria mais voltado para os judeus do que para os cristãos? São as duas coisas, né, sim, pastor? Porque são várias linhas de pensamento na questão, né, do Apocalipse, do livro de Apocalipse e interpretações. E uma delas dizem que toda a igreja será arrebatada e que ficará apenas os judeus, e daí se levantará os 144 mil que estarão pregando, né, o evangelho do reino nesse tempo. Mas nós cremos sim que ficará parte da igreja, a parte da igreja que não está madura, que não está pronta, mas que com certeza vai ficar pronta, porque haverá muita pressão e isso vai amadurecer o crente, porque imagina só o crente que ficou, né? Porque nosso Deus, ele é muito gracioso, sempre muito gracioso, né? Então é uma chance a mais que ele está dando ali. E aí, com certeza, aquele que é nascido de novo, ele vai despertar e vai ser tomado de uma ousadia, né, do Espírito para posicionar, né, para esse tempo. Mas eu quero falar uma coisa aqui para vocês. Vamos para a Bíblia. Jesus, como é que Jesus posicionou naquela época na qual ele estava aqui? Ele não veio, ele veio para abrir os olhos daqueles que eram dele. Ele ensinou para os discípulos, ensinou que ele não tinha, o mundo não tinha nada a ver com ele, nada a ver, e que eles esperavam até de Jesus um posicionamento político e um levantar, né, ali de um exército para ir contra, né, o Império Romano. Verdade. Mas olha, ele não apoiou o Império Romano, mas ele não tratou dele, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria. O reino, né, no qual ele estava querendo estabelecer ali, estava, né, um reino no mundo espiritual que iria manifestar no mundo natural, que era expulsando demônios, curando os enfermos e libertando a mente daqueles que estavam com a mente cativa nas coisas desse mundo. E nós aqui, nós não iremos tomar o poder, né, nós não estamos aqui para nos tornarmos presidentes, né, do nosso país e mudarmos a Constituição e colocarmos apenas, né, aquilo que convém ao cristianismo. Não estou dizendo que isso é ruim, mas vai chegar o tempo certo, e o tempo certo, que há tempo para todas as coisas, e o tempo certo será quando Jesus estará reinando aqui durante o milênio, no qual ele vai estabelecer a reta e perfeita vontade de Deus aqui na terra. Então agora nós devemos não devemos ficar apáticos, não, devemos pregar, devemos ensinar, devemos nos posicionar, mas muito mais orando e declarando o mundo espiritual, porque olha, você pode até ir para a rua, faz bem, né, para se posicionar, mas mais importante ainda é a oração como igreja, na qual você discerne claramente a ação do inimigo e você desliga aqui na terra e vai estar desligado no céu. Aonde que estão 2 ou 3 que vai ser desligado? Não é desligado com a metralhadora, não é desligado com bandeiras levantadas, porque isso é até, né, interessante que seja feito, você ir para a rua, posicionar e tudo, né, fazer ali uma reivindicação, mas nós como crentes tem algo que somente o crente pode fazer, que o ímpio não consegue fazer, que é esse, né, que é você entrar no mundo espiritual e repreender as obras do maligno. Mas entenda, esse governo perfeito, não estou querendo falar, então larga tudo e deixa eles fazerem o que quiserem, não estou falando isso, mas esse governo perfeito virá, mas será no reino milenar de Jesus. Sem dúvida. E quando chegaram para Jesus com um questionamento, né? E aí, a gente deve pagar imposto? O que Jesus disse? Dai de César o que é de César. E a Deus o que é de Deus, né? Então, essa palavra é realmente muito importante. 99997-2005, a gente já está partindo para oração. Sou Célia, parabéns. Quais são as redes sociais do Palestrante Bravo? Ele é muito bom. Quem que é esse Palestrante Bravo? Acho que sou eu, viu, Rafael? Eu tô tão contido hoje, irmã. Tô me contendo hoje, olha, eu pensou se não tivesse me contendo, hein? Eu sou o Palestrante Bravo.
Mas eu acho que eles falam de bravura, né? Eu vou encarar como elogio. Cristóvão. É elogio. Eu tô brincando com ela. Amamos vocês, essa audiência nossa é diferenciada e é maravilhosa. Eu amo essa audiência nossa, Deus sabe disso. A minha rede social, irmã, é Cristóvão Cristão sem o AOTIL, Cristóvão com VAM de Maria no final, tudo junto, Cristóvão Cristão Instagram. E o Facebook é o meu nome, Cristóvão, VAM de Maria no final, do Espírito Santo Filho. Amém, né? Muito bem, a Verdiana pergunta a mesma coisa, né? E faz elogios aqui também. A bancada, Maria Imaculada, vamos orar sem cessar, porque as lutas são muitas, mas a vitória vai chegar em nome de Jesus. Maria, amém. Muito obrigado pela audiência que cresce, impressionante o número de participações. Vocês estão fazendo uma dupla boa, viu, pastor Arlan? Glória a Deus. 15 dias atrás vocês estiveram juntos, sim. Coincidiu de vocês estarem juntos novamente, essa dupla deu certo. Deixa eu dar até um aviso, que o Arlan esteja presente conosco aqui, o pastor Arlan. Nós vamos trazer, se Deus permitir, já fiz o convite aqui pelas redes sociais. Perfeito. O Alexandre Costa, que é a maior autoridade em língua portuguesa sobre nova ordem mundial. Ele deve participar via Skype conosco aqui de São Paulo. Se Deus quiser, vai dar certo. Então, prepare, daqui a 2 semanas estaremos juntos novamente. Amém. Maravilha, Cristóvão do Espírito Santo, vou me despedir. É claro que você vai continuar aqui durante a palavra, durante a oração, mas oficialmente eu me despeço.